Jesus, não amanhã, mas eu espero o Senhor hoje, agora. 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Fala assim comigo: e restaurou o altar que estava quebrado. Feche os teus olhos. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite maravilhosa, para compartilhar, para ceiarmos com os irmãos. É um momento de celebração, um momento de alegria, porque agora nós estamos lembrando, nesse momento, nesse ato, não só a morte, uma ordenança do Senhor, que todas as vezes que nos reunirmos, nós precisamos compartilhar, ó Pai, compartilhar a ceia do Senhor, simbolizando o corpo do Senhor, simbolizando o sangue derramado na cruz do Calvário. Mas estamos aqui também para nos alegrarmos com a palavra do Senhor. Ó Deus, e muitas vezes a gente vem para a igreja com a vontade de ouvir algo que eu gostaria de ouvir, ó Pai, mas muitas das vezes o Senhor tem uma palavra no qual eu preciso ouvir. Então fala conosco nessa noite, Espírito Santo, que possamos sair daqui edificados com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que nós lemos, se você ler em casa os versículos anteriores, os capítulos anteriores, a gente vai observar que esse período se deu no reinado do rei Acabe. Acabe, ele foi o 7º rei a reinar no reino do norte, em Samaria. Ele foi o 7º rei a reinar. E todos os reis antes de Acabe, eles tinham feito coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Todos os reis anteriores, inclusive os pais de Acabe, também fizeram o que não era agradável aos olhos do Senhor. Eu aprendo aqui na palavra do Senhor, no contexto, que o texto é longo, a gente só leu o versículo 30, que Acabe, ele quebra princípios. A gente percebe aqui que Acabe, ele começa a quebrar princípios. Ele se apaixona por uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel era, não sei se era uma mulher bonita, provavelmente era uma mulher bonita, para um rei se casar, se unir com a mulher. Provavelmente ela era bela, bonita. Mas essa mulher, ela era de outra cultura. Essa mulher, era de outros povos. Ela adorava outros deuses. Ela adorava um deus chamado Baal. Embora Baal, se você pegar o texto, ele foi latinizado, né? Mas Baal, ele significa, embora significa outros deuses que eu vou falar aqui, o deus da tempestade, o deus do trovão, o deus da chuva. Ela adorava a deusa também chamada Azerá, que era a deusa da fertilidade. Quando os animais, eles tinham muitas crias, eles adoravam, eles associavam que a fertilidade era da deusa Azera ou Azerá. E ele se casa com essa mulher. A partir daí ele começa a quebrar um dos princípios que Deus estabeleceu para o seu povo, de não criar alianças com povos estranhos. Criar aliança com povos que não adoravam o Deus de Israel, o nosso Deus. Aí ele faz aliança com o rei Etibaal. Rei Etibaal era o pai da rainha Jezabel. Ele era rei dos Sidônios, rei de Tiro. Nessa época, essas duas
duas nações eram unidas, mas por que que Acabe ele une, e se casa, ele une com esse rei? Ele une com esse rei para fortalecer o seu exército. Ele une com esse rei em busca de ouro, em busca de riqueza, em busca de relacionamentos, em busca de tesouros, pratas. Mas além disso, além dele unir com essa mulher, além dele fazer alianças, ele faz um altar em Samaria, na capital. Ele faz um altar, ele edifica um altar, um templo ao Deus Baal. E ele começa a cultuar esse Deus. E ele trouxe mais uma vez a idolatria para dentro da sua cidade. Ele trouxe a idolatria para o seu povo. Ele trouxe a idolatria para a sua nação. E a gente percebe aqui que Acabe, ele quebra princípios que Deus estabeleceu para o seu povo. Se olharmos, irmãos, atentamente aqui para o contexto da Bíblia, para o contexto aqui desse livro, nós vemos que todas as vezes que o povo de Israel quebra princípios com outros povos, eles começam a adorar outros deuses, e começam a envolver com a cultura, começam a envolver com os seus costumes, a gente percebe aqui que alguma coisa ruim acontece. Alguma coisa ruim acontece com o povo de Israel. Quando eles tomavam essas atitudes, traziam prejuízos enormes para suas famílias, para suas descendências e para aquela geração. E muitas das vezes era até para as próximas gerações. A gente vê que o povo foi assolado pela Síria, a gente vê que o povo foi assolado pelos babilônios, a gente vê que o povo de Israel foi assolado por diversos povos, pelos macedônios. Porque o povo de Israel sempre se desviava de Deus e começava a se relacionar com outra cultura. E Acabe, ele fez uma aliança com outro rei. Ele tinha uma cultura diferente. Ele adorava outros deuses. E ele se casa com a filha desse rei, unindo esses dois povos, com o intuito de fortalecer as alianças, com o intuito de fortalecer o povo, com o intuito de ter mais riquezas. Opa, se eu me unir com esse rei, nós vamos ter mais riquezas, nós vamos ter mais tesouros, nós vamos ser mais prósperos. E a decisão que Acabe tomou levou a nação a cultuar um Deus pagão. Um Deus pagão. Irmãos, e quando vinha a chuva, as pessoas plantavam e tinha uma boa colheita, e começavam a usufruir dos frutos da terra. Eles associavam os frutos, eles associavam aquelas plantios, aquela colheita ao Deus Baal, o Deus da tempestade, o Deus da chuva. Eles começavam a dar glórias a Baal. E quando os animais eles tinham boas crias, quando os animais eram fortalecidos, tinham vamos dizer assim, uma saúde, e tinham várias crias, eles começavam a cultuar o Deus Azera, o Deus da fertilidade. E o povo então ali começa a deixar o Deus verdadeiro de lado. Começa a deixar o Deus verdadeiro de lado. E a nação então fica corrompida. Fala para o seu irmão assim, corrompida. Irmãos, dentro desse conceito de quebra de princípios. Está alto, não está? O teclado está alto, vaso. Dentro desse contexto de quebra de princípios, de idolatria, Deus ele levanta o servo Elias. Dentro desse contexto de idolatria, dentro desse contexto de quebra de princípios,
Elias se levanta. Deus, ele chama o seu servo Elias. E o interessante aqui, irmão, quando Elias chegou a se encontrar com Acabe, Elias fala para Acabe assim, ó, não haverá chuva na região. Não haverá orvalho. Não vai cair uma gota d'água. Os céus irão se fechar. Irmãos, e não choveu. Por 3 anos e meio, não caiu uma gota d'água. Agora imagina só uma nação, um país que não tem chuva. Vocês têm um retrato do Brasil, o Brasil é muito grande, a geografia do Brasil é muito grande, e de diversas diferenças, eu não sei como é que fala, demográficas. Tem o sertão, tem a seca, tem diversidade de florestas, tem lugar que tem abundância de água, mas tem lugar que tem escassez. E a gente vê a água chegando no lugar, esses dias a gente tem visto aí as águas chegando, São Francisco, a água chegando em alguns lugares que eles não tinham acesso à alegria do povo. Porque aonde tem água tem vida. Mas aonde não tem água, tem morte, tem escassez. A gente percebe que as civilizações, elas sempre se desenvolvem à beira de rios. A gente lembra do rio Tigre, quando a gente estudava. O rio Tigre, o rio Eufrates, o Nilo, obrigado. O Nilo, o grande Nilo. E as grandes civilizações se dão através da água. Mas e a falta de água? Agora imagina só, começa a faltar 1 ano, 2 anos faltando água. Aí começa a faltar o quê? Planta. Se não tem planta, os animais não comem. Se os animais não comem, começa a ter morte. E os animais realmente começaram a morrer. Os animais começaram a padecer fome. Começaram a faltar alimento na casa de algumas pessoas. E as pessoas começaram a padecer, a enfrentar dificuldades. As pessoas não tinham que plantar. Como que planta numa seca? De seca só dá o quê? Arbustos, cactos, plantas sem vegetação. Começa então a faltar alimento e os céus se fecharam sobre eles. Irmãos, e Deus, ele fez isso, sabe por quê? E ele faz para mostrar para aquela nação, para mostrar para Acabe, para mostrar para aquele povo quem é o Deus verdadeiro. Ele fez isso para mostrar quem ele era, o Deus verdadeiro. E ele usou o profeta Elias para falar para Baal que o Senhor fechou os céus. O Senhor é o Deus da colheita. O Senhor é o Deus da fertilidade. É Ele quem dá vida. É Ele que fez todas essas coisas. E por causa que vocês escolheram outros deuses, não vai chover. E neste contexto para nós hoje, irmãos, quando eu quebro o princípio, quando nós começamos a quebrar princípios, quando nós começamos a nos relacionar com pessoas erradas, quando nós começamos a ter amizade com pessoas erradas, começamos a praticar o que as outras pessoas praticam, dizendo que tudo é normal. Olha, isso aqui é normal, isso que todo mundo faz. Aí tem aquele ditado popular que a gente tem visto muito nas igrejas hoje em dia, mas aqui em nome de Jesus, não. Não tem nada a ver. Olha, ir para o motel depois do culto com a namorada, olha, não tem nada a ver, o louvor foi abençoado, mas não tem nada a ver. Olha, frequentar sites que desagradam aos olhos de Deus, que abobina aos olhos de Deus, não só sites pornográficos, mas outras coisas também. Mas todo mundo tem o TikTok. Tem umas mulheres ali que aparecem de vez em quando, que não tem nada a ver, todo mundo tem. Aí nós tomamos alguma coisa que não agrada ao Senhor, dizendo que não tem nada a ver. Aí sai do culto e vai para o namorado, ou vai com alguém que conhece, e frequenta alguns lugares. Não tem nada a ver entrar na internet
e começar a escrever coisas no Facebook para alguém, dando indireta ou diretamente mesmo, fazendo comentários, tanto política quanto outras coisas, não tem nada a ver, porque todo mundo faz, coisas que desagradam a Deus, que não glorificam a Deus. Tem pessoas que fazem negócios, entram na sociedade com, sei lá, com empresas, com outras áreas, que também não agrada a Deus, irmãos, e quando nos envolvemos tanto com isso, que começamos a edificar o altar a Baal dentro de nossa casa, sem a gente perceber. Aos poucos a gente vai construindo altares a Baal dentro do nosso lar, no nosso casamento. Aí daqui a pouco a gente vê a família destruída, a gente vê a família destruída, o casamento destruído, os filhos destruídos, porque a gente vai aos poucos construindo altares a Baal, e a nossa vida é cada dia mais fria, os cultos parecem ser frios, porque dentro da igreja também a gente costuma construir altares a Baal. Porque quando eu falo igreja, irmão, porque a igreja não é esse prédio. A igreja é você, é eu. Por que a igreja é fria? Porque de repente o altar que sou eu está quebrado. O altar que sou eu precisa ser reedificado. E fazendo tudo que é maldição dentro da nossa casa, a gente traz essa podridão dentro da nossa casa e fazemos alianças com pessoas e parece bom, parece legal unir a prata, unir o ouro, fortalecer o nosso exército, parece ser coisa boa. Mas uma coisa vocês estão esquecendo, vocês estão quebrando princípios. Elias começa a falar com Acabe: olha, vocês quebraram princípios que Deus estabeleceu dentro de Samaria. Irmãos, e às vezes envolvemos tanto com certas coisas que trazem maldição. E a gente olha para dentro de nós mesmos falando assim: será onde que eu errei? O que está de errado? E quebramos princípios. E quando temos uma vida assim, irmãos, uma aliança errada com alguém, uma amizade errada com outra pessoa, um relacionamento errado, se agirmos assim, deixa eu falar uma coisa para você: a chuva de Deus não desce. Altar quebrado, a chuva de Deus não desce. Mas tem tanto tempo que eu não dou aquele glória. Mas só o glória, só a língua estranha, só esse fogo que tanto a gente cobra e não tem, não vai acontecer. Pode até ter um altar falso, mas o altar verdadeiro, meu irmão, é bíblico isso, você pode ler na Bíblia. Altares que as pessoas levantaram a Deus. Aí passamos a ter prejuízos, começa a dar errado devido à quebra de princípios. Foram 3 anos e meio sem chuva, e agora pensa comigo, irmãos, o país sem chuva, a casa sem água, sem alimento, você ter sede, não tem, para plantar, para colher, para dar para os animais, começa a fechar as coisas, e diante dessa situação, Deus envia o profeta Elias novamente, e Deus fala para Elias assim: apresenta-se a Acabe, vai ao rei Acabe, e fala para ele assim novamente: agora eu vou enviar chuva. Agora eu vou enviar chuva à terra. E Elias apresenta diante do rei. E sabe o que esse rei fala para Elias, irmãos? É uma coisa extraordinária, a Bíblia. Deus não deixa nada escondido. Olha só, quando Elias chega para Acabe, e Acabe vendo ele de repente de longe, porque talvez Elias estava com medo de chegar perto de Acabe, e Acabe pergunta e fala para ele assim: és tu o perturbador de Israel? Olha, é você que anda perturbando Israel aí, falando coisas. Mas Elias virou para Acabe: eu sou o perturbador de Israel? Não foi eu que quebrei princípios. Quem está perturbando Israel é você. É você que tem quebrado princípios. Olha o que está acontecendo com Israel. É culpa sua. É culpa da sua casa. Se desviou dos caminhos do Senhor, quebrou princípios que o Senhor estabeleceu. Irmãos, e às vezes nós passamos por situações semelhantes.
E aí a gente procura pessoas para acusar. És tu? É você? É a Júbilo? Ah, mas é Projeto Júbilo, a culpa é dela. E a gente começa a procurar pessoas para acusar. Ah, é aquela que, por isso que eu estou assim, mas a culpa é da pessoa. A culpa é da igreja. És tu, perturbador de Israel. Mas Acabe, ele quebra princípios. E passamos por situações que queremos achar o culpado. Mas o profeta fala assim para o povo: olha, se ajunta comigo lá no Monte Carmelo. Chama aí o povo. Vocês juntaram então, irmãos, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. 850 pessoas ao todo, os profetas, se juntaram ao Monte Carmelo junto com Elias. E quando o povo se ajuntou, o profeta Elias perguntou, ali no Monte Carmelo. E Elias, irmão, subiu naquele monte, viu toda a nação, muitas pessoas em volta dele, e ele disse ao povo assim: até quando vocês andarão em dois pensamentos? Até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Até quando vocês estarão divididos? Ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Baal. Ou vocês adoram ao Deus, o nosso Deus, ou vocês adoram a Azera. E Elias confrontou aquele povo. Sabe o que o povo falou? Nada. O povo ficou em silêncio. Quando Elias confrontou o povo ficou em silêncio. Não teve nenhuma palavra. Até quando? Vocês continuarão nesses dois pensamentos seus? E o povo permaneceu em silêncio. Você sabe por quê? Porque o povo sabia da vida que eles estavam levando. O povo sabia que eles estavam fazendo coisas erradas. Por isso ficaram em silêncio. Sabe quando a gente fica em silêncio? Quando a gente vê que nós somos culpados e a gente fica em silêncio. Irmão, se fizéssemos essa pergunta para nós hoje: até quando eu vou ficar com a minha vida dividida? Até quando você ficará com a sua vida dividida? Nós, aqui na igreja, entre o pecado e Deus, entre louvor e uma música que não agrada a Deus, entre a igreja e o mundo, entre o Senhor e as coisas que não agradam ao Senhor, até quando você, meu querido meu irmão, vai continuar andando aí nesses dois pensamentos? Ah, é só uma droguinha, não tem problema. Ah, eu vou desviar só um pouquinho de Deus. Ah, eu vou só frequentar ali um lugarzinho. Até quando nós estaremos cocheando nesses dois pensamentos? Mas Israel ficou silencioso, ninguém falou nada. Nós temos que ser confrontados, irmãos, com a palavra de Deus. Cada um de nós aqui temos que ser confrontado com a palavra de Deus. Até quando nós viveremos uma vida de quebra de princípios, envolvido com coisas lá de fora e com as coisas do Senhor? Não podemos, irmãos, coincidir as duas coisas. Ou é lá ou é cá. Um culto e depois a festa do mundo. Quebra de princípios. Mas Elias estava ali diante dos profetas de Baal, diante do profeta de Azera, e ele propôs um desafio. Ele propôs um desafio para eles. Olha, se vocês invocar o Deus de vocês, e se descer fogo do céu, e ele responder com fogo, se vocês invocar o Deus de vocês, e ele responder com fogo, nós vamos deixar esse Deus de lado. Nós vamos abandonar o nosso Deus e realmente servir esse Deus seus aí. Palavras minhas. Sabe o que o povo falou? Boa essa palavra. Que assim seja. Uai, mas o povo não estava calado quando foi confrontado? Mas quando se fala em ver fogo, meu irmão, tem muita gente que quer ver fogo, mas não quer ver ser confrontado com a palavra de Deus. Tem muita gente que quer ver cura,
quer ver milagres, quer derramar o Espírito Santo na igreja, quer ver pessoas rodeando, rodopiando, pulando, saltitando de alegria, mas não quer ser confrontado com a palavra de Deus. Quando é confrontado, se cala, mas quando quer ver fogo, abre a boca. Quando fala em língua estranha, meu irmão, a pessoa, não tem um pastor ali de fogo, as pessoas vêm. Irmãos, Deus quer responder com fogo. Em Israel o povo disse que assim seja. Ou seja, eles queriam ver fogo cair dos céus, mas não queria fazer concerto com Deus. Tem gente que quer ver um fogo na igreja, mas não quer ter um concerto com Deus. Tem gente que quer ver milagres na igreja, mas não quer ver uma vida reconciliada com Deus, fazer as coisas que Deus diz para fazer. Mas quando eles foram confrontados, eles ficaram em silêncio, como assumindo a culpa. Mas quando a proposta do Elias, a proposta do profeta, um desafio, eles abriram a boca, que assim seja conforme a tua palavra. Irmãos, tem gente que não quer ter concerto com Deus, mas quer ver um movimento na igreja. Tem gente que não quer viver diante dos princípios de Deus, mas gosta de ver a igreja agitada. Quer ficar uma vida dividida, sabe? Quer entrar no fogo, um fogo enganador, um fogo que não é de Deus, porque Deus não desce em altar quebrado. E aqui está fazendo as coisas de Deus, daqui a pouco está fazendo as coisas do mundo. Mas quando fala que o fogo vai cair do céu, meu irmão, é o primeiro a abrir a boca. Mas quando fala que a igreja vai ter alguma coisa espetacular, é o primeiro a abrir a boca. Mas tem gente que não quer fazer concerto com Deus, mas quer ver fogo, quer ver gente rodando, quer ver a vigília pegando fogo. Vai ter um ministério, mas quando é confrontado ele fica calado. E Deus quer responder com fogo. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Aí os profetas de Baal pegaram 2 bois, começaram a cortar, sacrificaram os bois e começaram a invocar, irmãos, desde manhã até o meio-dia, invocando o Deus de Baal, Baal, manda fogo, Baal, mande fogo, olha, e começaram a invocar. E além do mais, irmãos, eles começaram a se cortarem. Não ficaram satisfeitos só de invocar o nome, mas começaram a se cortarem, começaram a cortar o seu corpo, começaram a fazer o ritual, começaram a mutilar o seu corpo, mas não tiveram resposta, ficaram até o meio-dia ali clamando. Aí foi a vez de Elias. Já cansaram? Já cansaram aí de clamar? Posso orar aqui agora? É minha vez, né? Aquele aluno, né? Posso? É minha vez? Aí Elias, interessante, irmão, que Elias, antes de clamar ao Senhor, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Antes de clamar ao Senhor, ele lembra de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha, assim como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, eu vou fazer. Antes de clamar ao Deus, eu preciso de arrumar, eu preciso de consertar o altar, porque o altar de Israel foi quebrado. Eu preciso de consertar o altar. Espere um tempo, que eu vou consertar o altar. E ele então começa a consertar o altar. Porque ele sabia que Deus se relacionava com o povo de Israel através de altares. É por isso que eu e você, irmão, nós somos altares do Senhor. O templo do Senhor, a casa do Senhor. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, altares humanos feitos por construção de tijolo. Você é o altar do Senhor.
E ele sabia disso, lembrando de Deus de Abraão. Abraão também fazia altares ao Senhor. Ele lembrou do seu filho Isaque, que também fazia altares ao Senhor. Lembrou de Jacó, que também fazia altares ao Senhor. E se relacionava com Deus através de altares. E todos eles relacionavam com Deus através de altares. E nos dias de Elias, o altar estava quebrado, não tinha relacionamento com Deus, não tinha sacrifício mais para Deus, e Elias, por ter uma oração respondida, ele precisava de restaurar o altar que estava quebrado, porque sem restaurar o altar, Deus não responde com fogo. Mas só depois de restaurar o altar, ele ora 3 vezes a Deus, e Deus responde a sua oração. Deus responde a oração de Elias, consumindo todo o holocausto, e todos reconhecem que o Senhor é Deus. Fala assim comigo: o Senhor é Deus. Está fraco, fala assim: o Senhor é Deus. Tem uma música do meu tio Magalhães que ele gostava sempre de cantar, não sei se ele gosta ainda. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Me ajuda aí. Muita alegria. Só o Senhor é Deus. Irmão, só o Senhor é Deus. Aí o povo se curva no chão, prostrando ao chão, dizendo: só o Senhor é Deus. Agora imagina essa cena, irmãos, o povo, milhares de pessoas, se prostrando diante de Deus, em terra, e falando: só o Senhor é Deus. Meu querido, o altar se refere à nossa vida. A nossa vida tem que ser um altar de adoração ao Senhor, e tem muita gente que está com o altar quebrado. De repente tem gente nessa noite aqui que está com o altar quebrado, e se o seu altar estiver quebrado, irmão, não adianta. É preciso consertar o altar para que a sua oração seja respondida, para que o seu clamor seja respondido. Se a igreja tiver com o altar quebrado, é preciso nós consertarmos com Deus, para que Ele desça com fogo e consuma toda a impureza que há entre nós, para que haja fogo, para que haja labaredas, para que haja línguas sinceras diante do Senhor. Quando podem aplaudir ao Senhor nessa noite, aplauda Ele. Aleluia! Aí, por tomar decisões erradas, quebrar princípios, andar com caminhos que não agradam ao Senhor, aí o altar estava quebrado. O altar quebrado significa a pessoa, irmão, quanto mais passa, não lê a Bíblia. Altar quebrado. Porque a única maneira de nós nos restaurar com Deus é leitura da Bíblia e oração. A Bíblia é Deus falando conosco, a oração é a gente conversando com Deus. Deus pode falar comigo através da oração, sim, mas Deus deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, para falar conosco, e todos os dias Ele tem uma palavra nova para você. Hoje o Adriel falou na escola de líderes uma palavra interessante. Todas as vezes que a gente leu João 3,16, hoje nós falamos sobre evangelismo, tipo de evangelismo, 8 tipos de evangelismo. Aí ele falou uma coisa interessante: olha, dentre esses 8 tipos de evangelismo, todas foram citadas João 3,16. Irmãos, pode existir milhares, não só 8 tipos de evangelismo. Mas uma palavra de Deus, um versículo, a gente pode tirar muitas coisas. E oração. Pessoa que não ora, altar quebrado, não adianta, irmão. Pode tocar bonito, pode cantar bonito, pode fazer, pode encher de coisas, irmãos. Não vai descer fogo do céu. Ah, mas só no Novo Testamento, agora é uma... Irmão, princípio é princípio. O princípio de Deus é eterno. As coisas podem mudar, princípio não muda. Amém, irmãos? O mundo pode mudar, a tecnologia pode mudar, mas princípios não mudam. É eterno. Irmãos, não tinha mais relacionamento com o Senhor como tinha antes. Não adorava Ele como antes.
não tenho mais comprometimento com Ele como tinha antes, não oro mais como oram antes, não leio a Bíblia como antes, não jejuo mais como antes, é altar quebrado. A igreja tem oração toda terça e domingo aqui. Aí você pode contar no dedo quem vem na oração e se preocupa em orar, porque não é só vir, é orar, gastar tempo em oração com Ele, de joelhos, ou em pé, sentado, da forma que tu queres. Altar quebrado. Não adianta a gente ter uma igreja chique, glamurosa, bonita, se a igreja que sou eu está quebrada. O altar está quebrado. Uma vida distante de Deus, 2 pensamentos. Mesmo assim eu quero fogo, que Deus caia sobre mim. Mesmo com a vida toda errada, a gente quer que Deus derrame graça, Deus derrame fogo sobre as nossas vidas. Sabe de uma coisa, irmãos? Pode cair outra coisa, menos fogo de Deus. E o que as pessoas não têm, irmãos? Sacrifícios mais a Deus. Mas nós queremos um culto mais avivado. Nós queremos um louvor mais avivado. Nós queremos uma reunião mais gostosa. Nossa, a igreja de antigamente, a gente só lembra do passado. Meu irmão, você é hoje. O passado já se foi, não tem como mais, acabou. O que eu posso fazer é hoje e amanhã, se Deus permitir. Mas o que eu posso mudar é hoje. Se o altar está quebrado, não importa o que passou para trás, eu tenho que consertar, é hoje. Deus não manda fogo em altar quebrado, meu querido. Fala assim, altar quebrado. Deus não manda fogo. Às vezes falamos isso, as pessoas, irmãos, ficam escandalizadas com a palavra. Meu Deus, o que o pastor Ué está falando? Aí elas ficam escandalizadas, queremos fogo de Deus. Mas nós precisamos de restaurar o altar. Elias sabia disso, olha, vocês querem fogo. E vai descer fogo. Mas uma coisa eu preciso fazer antes, consertar o altar que Israel quebrou. Eu preciso consertar o altar que o povo de Deus quebrou. Irmãos, tenho que restaurar minha vida diante de Deus. Você que está aqui nessa noite, vai ver se a sua vida está diante de Deus assim, quebrada, está toda destruída. Deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa consertar a sua vida diante de Deus. Restaurar a sua vida diante de Deus. Aí você pode me trazer uma pergunta, mas como que eu posso restaurar a minha vida diante de Deus? Primeira coisa, buscando a Deus. Buscar a Deus. Hoje é o dia de buscar a Deus. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Outra coisa que a gente pode fazer é entregando a minha vida para Ele. Mas eu nunca fiz uma oração de entrega, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Faça hoje. Hoje é o dia que o Senhor Jesus está batendo a sua porta, falando assim, ó, a sua vida vai ser mudada, mas tem que quebrar o altar, você tem que aceitar a mim hoje. Voltar para o Senhor. Voltar para o Espírito Santo, para que Ele entre na sua vida de forma, o quê? Sobrenatural. Irmãos, com a força do seu braço, você não vai conseguir, fazendo aí esse pensamento dividido, sabe, fazendo as coisas de Deus e as do mundo, não vai conseguir, mas se você se arrepender e voltar para Deus, Deus está de braços abertos para receber você. E quando o fogo caiu, irmãos, o altar foi restaurado, mas o fogo não desce ao altar quebrado. E se o altar está quebrado, pode até descer outro fogo, mas que não seja do Senhor. Mas o fogo do Senhor só desce se o altar estiver restaurado. Porque altar quebrado não tem fogo, meu irmão. Não tem, não adianta. É bíblico, é princípio. E é somente assim nós podemos vencer. Devemos reconhecer que só o Senhor é Deus na minha vida. Aí a nação reconheceu que só o Senhor é Deus. E a gente gosta de cantar aquela música do Fernandinho. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Só o Senhor é o Senhor. Só Deus é o Senhor. E o céu só vai se abrir quando o altar for restaurado. Quando você e eu, quando a nação voltar para Deus.
E Deus está esperando você, meu querido, para voltar para Ele. Deus está me esperando para voltar para Ele. Deus está dizendo, olha, vem a mim. Mas tem gente vivendo, gostando de viver uma vida seca, uma vida sem graça, uma vida que não vai levar você a lugar nenhum, vai levar para a morte espiritual, para o inferno. Mas tem gente que gosta dessa vida. Ou está acostumado a viver, ou talvez não está sabendo sair dela. Eu tenho um segredo para você, que não é segredo, que vai ser revelado para você nessa noite. Olha, entregue a sua vida a Jesus. Devemos reconhecer que só o Senhor é Deus na minha vida. Irmãos, a nação reconheceu que só Ele é Deus. Sabe o que aconteceu? A chuva desceu. A chuva desceu. E Deus está esperando você se voltar para Ele, para que a chuva desça na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. A igreja precisa de voltar. A igreja precisa se consertar com Deus. Mas tem gente vivendo uma vida seca, não tem chuva de Deus, por causa de quebra de princípios. Mas o povo fez um concerto com Deus e voltou para o seu Deus. E o céu se abriu. A chuva de Deus desceu. Aí o Elias fala para o seu servo assim, olha, vai no cume desse monte e olha para o mar, vê se você vê alguma nuvem. E ele foi em torno de 7 vezes. E na 7ª vez ele voltava e falou assim, eu não estou vendo nada. Mas Elias falava para ele, volta lá, vê se você consegue ver. E na 7ª vez ele olhou para longe, assim, sabe? Meio que eu tirando os óculos assim, que não dá para enxergar as pessoas de longe. Ele falou assim, olha, ele voltou trazendo para o Elias, falou assim, olha, estou vendo uma pequena nuvem, mas bem pequena mesmo, parece o tamanho da mão de um homem. A nuvem é pequena, mas deixa eu falar alguma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você voltar para Deus, mesmo você achando que você é pequeno, vai trazer grande chuva para a nação. Mesmo achando que é pequena nuvem, mesmo que você achando que você talvez ali não vai fazer diferença nenhuma na sua casa, no seu bairro, na sua família, na sua cidade, meu irmão, Deus não está importando com isso. Vai chover para uma nação. Deus vai usar você para uma grande nação. Deus só precisa, irmão, sabe de quê? De uma pequena nuvem para descer chuva, trovões. Deus quer usar você. Talvez você está achando que a nuvem é pequena. Talvez você está achando que você é pequeno diante de Deus. Mas se você se voltar para Ele,